A gente está na linha com o Alexandre Bianchini. O Alexandre Bianchini é diretor-presidente da Águas do Rio. Os ouvintes vão começar a se habituar um pouco com esse nome, porque a Águas do Rio foi a concessionária que levou a maior parte, naquele concessão, o leilão da SEDAI, levou a maior parte que tem daqueles blocos, levou os blocos 1 e 4 no leilão da SEDAI. O bloco 1 foi arrematado por 8,2 bilhões, o 4 foi arrematado por 7,2 bilhões e representam esses dois blocos a maior parte do que foi a concessão da SEDAI em termos de tamanho. Para vocês terem uma ideia, o bloco 1 engloba 18 municípios, dentre eles São Gonçalo, que é a segunda cidade mais populosa do estado, e também é um dos maiores problemas. Temos ali um nível de saneamento, de tratamento de esgoto terrível, né? Além de abastecimento de água. No bloco 4, que também está sob, agora vai estar, né, sob a concessão, enfim, domínio da Águas do Rio, você tem a Baixada Fluminense, 106 bairros do centro e zona norte do Rio, da cidade do Rio, mas também 8 cidades da Baixada. Ou seja, o grande cinturão da Baía de Guanabara, dos rios que desaguam na Baía de Guanabara, do esgoto que hoje cai na Baía de Guanabara, esse grande cinturão ele está dentro da concessão que foi para a Águas do Rio de Janeiro. E a gente vai conversar com o Alexandre Bianchini agora, justamente porque hoje tem uma assinatura de contrato com o governo do estado para que mais um passo desse processo seja dado. Alexandre, obrigado, bom dia e obrigado por atender a Band News FM. No sentido de abraçar a Baía de Guanabara, nós queremos mudar a história do Rio de Janeiro contra essa tendência ambiental que vem ao longo de anos. Me lembro, o primeiro programa de poluição da Baía de Guanabara começou em 1982, ainda com o Leonel Brizola, com japoneses, e até hoje essa equação não foi resolvida. A EGE chega com muita vontade, eu vou te falar assim, como eu tenho chamado minha equipe é uma legião de inconformados. Nós não nos conformamos com o status quo das coisas, nós estamos entrando duro, nós queremos ser reconhecidos não como uma empresa que pagou 15 bilhões de reais num lance de leilão, não como uma empresa que vai investir 24 bilhões de reais no sistema todo de saneamento, de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto do estado do Rio de Janeiro, tanto da região metropolitana quanto do interior. Mas nós queremos ser reconhecidos como uma empresa que mudou a vida das pessoas, que mudou a vida da população do estado do Rio de Janeiro. Isso é o mais importante, é dar efetividade, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto para toda a população do Rio de Janeiro. Estamos falando que em 12 anos temos que chegar a 90% de coleta e tratamento de esgoto e a 100% de abastecimento de água. Alexandre, você falou perfeitamente. Primeiro, a equipe estar inconformada é importante porque ela está, vamos dizer assim, no mesmo nível do Carioca e do Fluminense, né? As pessoas são inconformadas. Você olha para uma Baía de Guanabara que teve baleia, que teve uma família gigantesca de botos que estão na nossa bandeira no brasão do Rio de Janeiro, e hoje tem algumas poucas dezenas que sobrevivem, essa é a palavra, sobrevivem na Baía de Guanabara. Realmente é de indignar e inconformar qualquer um. Mas dá pra gente pensar, porque quando alguém diz pra gente, olhando pro histórico, alguém diz pra gente que a Baía de Guanabara será despoluída, depois de tantos governos, tantas promessas, tantas até roubalheiras, para a Olimpíada de 2016 isso não aconteceu. A gente fica assim, eu diria que a palavra não é nem ressabiado, porque é muito mais do que isso. A gente fica incrédulo, a gente não acredita nisso. É possível acreditar numa Baía de Guanabara despoluída? O programa de vocês, que obviamente tem investimento de bilhões, como você disse, nessas cidades, no entorno, instalação de tubulações, tratamento de esgoto, estações e tal, ele tem por finalidade deixar os rios e, consequentemente, a Baía de Guanabara despoluídos? Exatamente, Rodolfo. E o que é importante, e muito importante que eu vou dizer, a empresa vai investir, a empresa vai entrar com engenharia, com tecnologia, com muito investimento, são 24 bilhões em 12 anos, 1 bilhão logo no primeiro ano, no quinto ano a gente já está com 7 bilhões de investimento, no 12º ano já chega a 19 bilhões de investimento, mas todo esse movimento só vai fazer sentido e a gente só vai conseguir atingir esse objetivo se todos estiverem juntos.
não só a empresa, a sociedade tem que estar mobilizada, o Carioca tem que voltar, o Carioca Fluminense tem que voltar a sentir aquela vontade de olhar para a Baía de Guanabara e ter orgulho dela. É esse sentimento que tem que resgatar em cada uma das pessoas. Que senão, sozinho, a empresa não vai conseguir. Nós precisamos de todos, precisamos de união da imprensa, união da sociedade, união do governo, dos municípios. Nós temos que fazer uma verdadeira revolução para chegar a esse objetivo que eu tenho certeza, está guardado dentro de cada carioca. Eu tenho assim, eu sou do Rio de Janeiro também, eu tenho esse sentimento também de olhar e fazer, pensar que minha geração não vai ser capaz de recuperar essa Baía de Guanabara. Não, nós vamos sim, porque eu tenho esse mesmo sentimento que eu sei que cada um que está nos ouvindo agora tem também. Nós temos que recuperar isso, acreditar, porque investimentos vão acontecer, as obras vão existir, as obras vão operar, mas precisamos da participação de todos. O Alexandre, quando a gente olha para as favelas, para as comunidades de uma maneira geral, o atendimento ali é muito ruim, tanto em abastecimento de água, como também na questão de saneamento, valões, o senhor sabe muito bem disso, deve ter estudado. Para entrar numa concessão como essa, ninguém entra assim de peito aberto às cegas, sabe que a realidade é difícil, que o osso é duro de roer. Agora, como fazer isso? Como que serão essas obras? Qual é o tempo que vocês têm para as pessoas começarem a olhar para o lado e perceber que as coisas estão acontecendo, que as obras estão avançando? Quantos empregos serão gerados? A gente vai começar desde o início já investindo. Pra você ter ideia, esse projeto ele já prevê como obrigação o investimento de 1,2 bilhões de reais em comunidades, tá? Então, onde houver área não urbanizada, em que, por exemplo, a prefeitura for entrar para fazer uma obra, obrigatoriamente eles têm que entrar para fazer rede de esgoto e rede de água. Os ativos, os equipamentos existentes hoje, tudo está implantado hoje. A gente vai entrar logo no primeiro momento, eu quis frisar 1 bilhão de investimento logo no primeiro ano, para recuperar isso. É muito importante o atendimento às comunidades. Nós vamos sim entrar de forma contundente dentro das comunidades para melhorar o abastecimento de água e a coleta e o tratamento de esgoto. Vai ter atenção específica. Inclusive, nós criamos uma diretoria dentro da empresa exclusiva para atendimento à comunidade. E um outro assunto que é muito importante, e existe uma conversa, né, que assim, as pessoas falando que vai aumentar a tarifa, vai isso, vai aquilo. Eu posso garantir a vocês o seguinte: hoje a SEDAI pratica menos de 1% da população do estado do Rio de Janeiro tem acesso à tarifa social. Menos de 1%. O contrato nos obriga a elevar esse número a 5% da população sendo atendida com tarifa social. Eu posso lhe garantir, Rodolfo, estou falando aqui em primeira mão com vocês, vou falar agora na assinatura do contrato também. Esse número de 5% é baixo. A população do Rio de Janeiro hoje passa por dificuldades, a gente passa por uma pandemia, a gente passa por uma crise econômica. A empresa, é uma empresa privada, mas ela presta um serviço público. E nós reconhecemos que nós prestamos um serviço público, nós precisamos atender ao público. E esse número de 5%, nos nossos estudos, ele já deixamos ele para trás, esse número vai ser bem maior do que 5%. E aqueles que forem necessários, até por um momento de transição, que por exemplo, a taxa de desemprego está muito alta no país, nesse momento, precisarem ter acesso a esse remédio tarifário, não tenham dúvida que a empresa vai estar disponível a aplicar a tarifa social para todos aqueles que precisam. Antes de passar para a Agatha e para o Cristiano Pink, eles têm perguntas, os ouvintes estão interagindo, deixa eu só voltar nessa questão que você falou da tarifa social. Hoje a SEDAI tem menos de 1%, a previsão de contrato é de vocês avançarem para 5%, e talvez o senhor está prometendo, inclusive, avançar muito mais do que isso. Vamos passar de 5%. Por quê? Porque o que é a tarifa social? É você colocar dentro de tarifas com preços reduzidos, enfim, dentro da realidade das pessoas mais humildes, o que é fundamental. Se você vai começar a levar serviço para pessoas em comunidade, se você não for com tarifa social, inclusive diante das condições dessas pessoas, na verdade você vai para inadimplência, as pessoas não têm a menor condição de passar a ser incorporadas nesse serviço. Porém, uma pergunta, já que o senhor falou de tarifa, o aumento de tarifa.
Isso representará aos que não estão na tarifa social um aumento? A empresa Águas do Rio vai aumentar tarifa ou no começo ou depois disso? Não há previsão nenhuma de aumento de tarifa. Nós vamos assumir a tarifa da SEDAI e é ela que vale. Zero de aumento, nenhum aumento. O que vai acontecer ano a ano, obviamente, são os aumentos inflacionários. Reajustes inflacionários. Nada diferente disso. Nenhum aumento real vai acontecer ou está previsto no contrato de concessão. Ao contrário disso, nós vamos exatamente aplicar mais tarifa social do que está previsto no próprio contrato de concessão. Nós vamos, assim, ser contundentes nisso. Entendemos a necessidade dos nossos clientes. Precisamos atender nossos clientes. Tá. Pinho, Ágata. Alexandre, a Ágata perguntando, nos últimos 2 anos a gente recebeu várias vezes nas nossas casas água com cheiro e gosto, principalmente por causa do problema da geosmina. Assumindo agora, vocês têm algum projeto para despoluição do Rio Guandu? Como é que isso pode ser solucionado de forma definitiva? Porque o que a gente teve até agora foram soluções paliativas da SEDAI para resolver esse problema de forma momentânea, mas nada estancou de vez, já que a gente recebe de forma frequente esses relatos ainda de água chegando com gosto e cheiro. Agatha, excelente pergunta. Primeiro deixar claro que a produção da água continua com a SEDAI, tá? E qual é a nossa contribuição nesse processo todo, que começa logo no início? A gente tem 5 anos para cumprir essa meta, que é a despoluição dessa bacia do Rio Guandu, onde há a captação da SEDAI, que vai nos dar segurança hídrica. Mas só que esses 5 anos de prazo, não é que no 5º ano vai apertar um botão, vai acontecer uma mágica e aquilo vai estar ali. Ao longo do tempo, a gente vai investindo e já vai recuperando e ajudando a evitar que esses episódios venham a ocorrer de novo. Então a gente vai fazer logo de cara obras em Japeri, Queimados e parte de Nova Iguaçu, justamente que são as áreas que mais contribuem com o esgoto para essa bacia do Guandu. Em 5 anos essas obras vão estar prontas. Mas volto a dizer, ao longo do tempo as coisas vão melhorando. Temos acompanhado também o governo do estado e a SEDAI estão se mobilizando para fazer ações agora, para já evitar que isso aconteça. E na nossa relação com a SEDAI, a gente já deixou claro que nós vamos instalar instrumentos na entrada da nossa área de concessão para monitorar a qualidade da água, e qualquer desvio de padrão que venha acontecer será imediatamente avisado tanto aos nossos clientes quanto aos órgãos fiscalizadores, que vão ter que tomar as ações necessárias para a recuperação do padrão ideal. Alexandre, a gente recebeu aqui a participação de um ouvinte, acabou não se identificando, mas é o final de celular 8812. Já passamos até por esse assunto aqui, envolvendo saneamento nas favelas do Rio de Janeiro, mas aí ele reforça, é possível acreditar que a gente vai ter então, enfim, a paralisação de despejo de esgoto nos rios que passam pelas favelas, realmente... Dá para... É o André, agora ele se identificou. Dá para dizer, por exemplo, que a favela do Jacarezinho vai parar de despejar esgoto no Rio Salgado? O projeto prevê, Alexandre, 100% de resolução desse problema? Nós temos que atingir... Eu volto a te dizer, tem 1 bilhão e 200 milhões carimbados de obrigatórios para se investir em comunidade. E a gente tem a obrigação de... evoluções de metas contratuais que vão chegar ao 12º ano com 90% de esgoto coletado e tratado em todo o estado, toda a área de concessão nossa, né? Que é a região metropolitana e parte do interior, que corresponde a 27 cidades. O conceito tem que passar exatamente por atender a todas as condicionantes do contrato. A gente não pode excluir, por exemplo, falar que vai despoluir a Baía de Guanabara se não vai fazer esgoto em favela, em comunidade. A gente obrigatoriamente vai ter que fazer, senão esse efeito que a gente acabou de falar, de mexer no coração das pessoas, para resgatar aquele orgulho de ter a Baía de Guanabara, com um dos cartões postais mais lindos do mundo, no estado que está, passa também pela solução dentro de comunidades. A gente não pode abrir mão disso. Todo mundo contribui em esgoto para a Baía de Guanabara. Então todo mundo vai ter que ser atendido. Não há como a gente fazer um discurso aqui, vamos limpar a Baía de Guanabara, mas não, vamos sanear em parte o estado. Não, vamos sanear tudo. Alexandre, deixa eu pegar 2 questões aqui. Quando vocês entrarem nas comunidades para as obras, os trabalhadores contratados serão das comunidades, certo?
Isso é importantíssimo, essa pergunta sua. Olha, isso é fundamental. Isso já foi uma coisa que a gente já definiu dentro da EGE. Não só esses profissionais das obras de comunidade vão ser contratados em comunidade, assim como nós, dentro da previsão que nós estamos fazendo, de ter em torno de 5 mil trabalhadores diretos e 25 mil indiretos, vamos dar uma campanha fortíssima de contratação dos profissionais da Águas do Rio dentro de comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós vamos lá criar, já estamos estudando isso junto com o governo do Estado, a FAETEC criar polos de ensino, com principalmente áreas de eletromecânica e instalação hidráulica, e vamos treinar em torno de 10 mil pessoas e, com certeza, em torno de 3 mil mais ou menos, devem ser contratadas pela Águas do Rio dentro de comunidades do Rio de Janeiro. Priorizar comunidades o tempo todo. Alexandre, outra coisa, a propósito de trabalhadores. Com razão, os trabalhadores da SEDAI estão preocupados. O senhor falou que agora começa uma operação assistida de 6 meses, ou seja, a SEDAI junto com a Águas do Rio de Janeiro nesse início de operação e depois se assumem absolutamente em 6 meses a operação sozinhos. Tem muito trabalhador da SEDAI com uma vasta experiência, conhece como poucos, não só o Rio de Janeiro, as áreas do Rio de Janeiro, como a própria rede da SEDAI. Uma rede que, aliás, deve estar muito aí depauperada, largada, antiga. A gente vê isso o tempo inteiro, a quantidade de tubulação que se vê rompendo, estourando pelo Rio de Janeiro. A ideia... A gente não pode prescindir dos trabalhadores da SEDAI, imaginar que a gente vai trocar todo mundo e não vai aproveitar trabalhadores da SEDAI. É importante que o senhor falasse sobre isso, porque há também uma grande expectativa e tensão nesses funcionários de hoje. Claro, os que trabalham, os que entregam, os que fazem o seu trabalho corretamente em prol da população, né? Não, você não tenha dúvida, isso não é uma ideia, é uma certeza. Nós vamos sim procurar os profissionais da SEDAI, obviamente com a relação de trabalho que se estabelece a partir do desejo da empresa e do desejo do profissional, também tem que ter desejo dos dois lados, e se essa equação se resolver, eu não tenho dúvida, nós vamos sim, estamos de braços abertos para recebê-los. É preciso, sim, a experiência deles. São profissionais de alto gabarito, a gente sabe disso, a gente tem contatos com vários deles. Então, não tenho dúvida que nós vamos, sim, estabelecer essa relação com os profissionais da SEDAI, sem dúvida nenhuma. Pinho, Agatha, alguma outra pergunta? Sim, até em cima disso, do legado dos profissionais da SEDAI, que tem aí uma vasta experiência, acho importante de ressaltar, a SEDAI, Alexandre, vai continuar responsável pela produção da água. Isso, a gente tem várias metas a serem cumpridas aí pela Águas do Rio, que está sendo lançada hoje pela EGEA, envolvendo a universalização aí da distribuição. Como fazer também para que vocês não sejam, de certa forma, prejudicados por algum problema existente na SEDAI? Porque a gente que trabalha muito com serviço, com a denúncia, a participação dos ouvintes, sabe que é um problema recorrente o abastecimento. Muitas vezes não só a qualidade da água, mas também envolvendo ali na ponta a produção. Te preocupa também de alguma forma isso? Como que a empresa vai poder trabalhar em conjunto com a SEDAI para também aparar algumas arestas? Imagino que vocês tenham algo a colaborar também para melhorar esse processo da SEDAI, mesmo que ainda seja responsabilidade dela. Olha, nós vamos exercer essa parceria no limite do impossível. Nós vamos até onde a SEDAI quiser, a gente vai ter um relacionamento muito forte com a SEDAI, inclusive troca de tecnologia, de apoio, da forma que for, nós estamos totalmente abertos. As reuniões que têm tido até então estão excelentes, estão em altíssimo nível. Eu tenho certeza que essa relação só vai trazer benefícios para a população do Rio de Janeiro. Agora, Rodolfo, só te pediria para encerrar, porque estão me chamando lá para assinatura. Claro. Não. Só a última coisa que eu ia falar para o senhor. Eu não o conheço, doutor Alexandre Bianchini, te desejo sorte. Não conheço Águas do Rio, absolutamente a empresa. Então eu fico muito à vontade para lhe dizer e finalizar dizendo o seguinte: eu defendi muito aqui, diante das décadas que nós tivemos de controle da SEDAI e do resultado que a gente vê hoje, como a Baía de Guanabara como símbolo disso, falta de abastecimento de água em diversos lugares, de saneamento,
enfim, e toda a tragédia, inclusive, do controle da SEDAI, muitas vezes nas mãos dos políticos, como Eduardo Cunha, com corrupção, com má gestão, e a população do Rio sofrendo, eu fui muito favorável à concessão da SEDAI. Por quê? Porque o exemplo SEDAI está aí. Esse, durante décadas, se mostrou falido. Só sabia fazer produção de água e nem isso nos últimos anos consegue com a questão da geosmina, que espera-se que vai melhorar com o investimento de vocês na região do Guandu para despoluir os rios ali. Porém, com muita tranquilidade também, que a gente abre o microfone, Bianchini, para você estar aqui, eu digo o seguinte, claro que tem um tempo de operação de assistida, que vocês depois assumem, que você fazer saneamento, levar água para as pessoas, não é um negócio que você pega ali numa prateleira do supermercado e coloca no dia seguinte, você tem uma operação, mas é o seguinte, cumpra-se o contrato. O que está no contrato de investimento bilionário, geração de emprego, isso tem que acontecer. E nós, assim como fomos aqui, também diversos momentos favoráveis à privatização ou à concessão da SEDAI, porque este modelo ele é um modelo falido que não deu certo e está mais do que comprovado isso, também seremos aqui certamente os primeiros a gritar, a reclamar, a bater em vocês se isso não acontecer. Afinal, nosso compromisso não é com Águas do Rio, com a SEDAI ou com quem for, estatal ou uma empresa com concessão. É com a Baía de Guanabara, com os cariocas, com os fluminenses, a gente quer o bem, seja com vocês ou com outros. A gente quer o bem, que o contrato seja cumprido e que a gente possa realmente enxergar uma Baía de Guanabara despoluída, que é o nosso, vamos dizer assim, sonho. É só isso que eu queria finalizar para deixar bem claro de que a Band News FM continuará na sua briga em busca de melhores índices de saneamento, distribuição de água e por aí vai. Ô, Rodolfo, só quero te dizer que agora essa briga sua é a briga nossa também. Você tem mais, acima de tudo, a partir de agora, o Rio de Janeiro tem um parceiro ao teu lado e a Band News tem um parceiro aqui do lado. Nós vamos usar demais vocês. Aqui ninguém se esconde, aqui todo mundo fala aberto, aqui todo mundo participa e o canal de comunicação via imprensa é imprescindível. Lembra do que eu falei no início? Precisamos mobilizar todo mundo. E na hora que a forma de mobilizar todo mundo é através de vocês. Vocês vão ter participação essencial nesse processo. Eu agradeço muito a oportunidade de falar. Infelizmente tem que subir, felizmente tem que subir lá para assinar o contrato, mas em outra oportunidade a gente continua essa conversa. Sem dúvida. Obrigado, Alexandre. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.